Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto O Fabuloso Destino de Amélie. Vous, au moins, vous risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. O filme de Jean-Pierre Jeunet, que em 2001 se tornou num sucesso planetário, é ainda hoje o maior êxito internacional do cinema francês, com mais de 160 milhões de euros de lucros, e deu a conhecer Audrey Tautou, ou Tatu, ou Tautou, ou como se diz. Ela aqui é a Amélie Poulain, que só quer fazer as pessoas felizes, um papel do qual a atriz nunca se descolou. Quem também ainda não tinha visto este filme é o André Vieira, que eu já conheço há muitos anos, um cinéfilo inveterado. Como é que queres que eu te apresente, André? Esqueci-me de perguntar isso. Neste caso, então, boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia. Boa noite, senhores ouvintes. Sim. Depende do fuso horário. Eu sou apenas uma pessoa que gosta de ver cinema, mas vai muito sem recomendações, ou seja, é muito aquilo que eu, naquele momento, estou à procura, percebes? Uhum. Portanto, eu gostei do termo cinéfilo inveterado, não sei, já não me lembro bem como é que tu disseste. Inveterado. Mas acho que se adequou, porque para algumas pessoas eu sou um bocadinho um pesadelo, ou seja, recomendam-me algo e eu não. Eu prefiro ver um filme que está a dar no Hollywood, já vi 50 vezes. Portanto, acho que está correto. Está correto. Olha, só dizer também antes que a conversa vai ter spoilers, portanto, se não viram o filme, vão ver. O que eu duvido, porque sabes que quando estava a preparar o Imperdoável e falava com muitas pessoas sobre este filme, a primeira coisa que as pessoas diziam era: claro que já vi, que é aquela coisa, não é? Este é daqueles filmes que parece que muita gente, quisesse ou não, acabou por ver, mas como é que tu passaste incólume até agora a este fenómeno francês? Olha, eu lembro-me de ver muitas vezes o DVD no videoclube, quando era miúdo. Lembro-me perfeitamente da capa. Sim. Lembro-me do verde, do vermelho, o corte de cabelo dela, mas nunca tive curiosidade, percebes? Mesmo agora na vida adulta, nunca foi um filme que eu pensasse que tinha de ver naquele exato momento. Ou seja, eu vi pela primeira vez porque fui desafiado por ti, e agradeço-te por isso. Se calhar não teria visto. Pelo menos não sei como é que tinha encontrado este filme novamente. Sim. O que eu te posso dizer é que, tirando isso, há algumas cenas que aparecem num livro ou na internet, como a questão da colher, que tu não consegues bem passar despercebido. Uhum. Acabam por ficar gravadas. Tal como, lá está, a atriz. Eu não sei o que é que ela fez depois, mas penso que seja, e tu disseste, não é? O papel mais importante dela, Sim, ou mais conhecido. Sim, ela fez algumas coisas depois, desde há uns anos, acho que desde 2019, que está assim um bocadinho afastada do cinema, mas acho que não houve assim nenhum filme com tanta projeção para ela como este. Ela ainda participou no Código da Vinci e numa outra aventura. Não tenho qualquer recordação. Sim, era a sidekick do Tom Hanks. Mas sim, e acho que sentiu muito isso, que nunca se conseguiu descolar mesmo deste papel. Eu não me lembro de ver o DVD nos videoclubes, mas lembro-me bem de ver o póster do filme. Pronto, o filme estreou em 2001, não sei se já em 2002 em Portugal, mas lembro-me de ser muito pequeno e de ver o póster com aquele verde e a cara dela, e achar que aquilo devia ser uma coisa muito esquisita, não é? Porque também tinha 6 anos, sabia lá o que é que era cinema. Mas este filme é do Jean-Pierre Jeunet, que tu já conhecias alguma coisa dele. Ele fez não só o Alien 4, como também o Delicatessen e outros filmes assim mais ou menos peculiares. Olha, eu não sabia que tinha sido ele a fazer o Alien 4. Sim, o Resurrection. Mas também já vi isso há muitos anos. Não. Ou seja, honestamente, eu conheço algumas pessoas de Vilinho. Aquele rapaz, o aleijadinho da mercearia, lembram-me dele do Asterix. Era o número bis do Asterix e Missão Cleópatra, assim. Exatamente. Joga à bola com o Zidane no final do filme. Isso é nos Jogos Olímpicos, acho eu. Já não sei. A senhora hipocondríaca também conheço de alguns filmes. Sim. Mas não conheço nada do realizador. Não sei se o estilo frenético e original com que ele grava o filme, se é uma imagem de marca dele ou não, porque se for, se calhar tenho curiosidade de procurar mais filmes dele. Mas acho que aqui o verdadeiro desafio que eu tinha a colocar também era dizer-me o nome do filme em francês, que eu tentei. Espera, Les Fabuleux Destins d'Amélie Poulain, não é isso?
Está certo, está certo. Eu não sei, não sou francês, mas está melhor do que eu diria, provavelmente. Mas não, nem sabia dizer o nome do senhor, Jean-Pierre. Mas acho que podemos partir aí para o estilo do filme. De facto, é um frenesim constante do início ao fim. Eu não vi muita coisa dele, eu acho que só vi o Delicatessen e não sou grande fã, mas um pouco desse estilo bizarro já está aí. Mas acho que aqui é tipo Wes Anderson em esteroides, ou seja, tens personagens muito peculiares e acompanhas as vidinhas das personagens numa espécie de detalhe obsessivo, não é? As coisas que dizem de cada uma delas, só que depois é tudo a alta velocidade e com muita coisa a acontecer. Mas eu confesso que eu por acaso já tinha começado a ver o filme há uns anos, não o acabei, não que estivesse a detestar o filme, pelo contrário. Pá, foi daquelas vezes que comecei a ver o filme e depois não o consegui continuar na altura, mas sabia era que ia ver qualquer coisa que pronto, é preciso uma pessoa também ter cabeça para aguentar tanta velocidade, não é? Porque acontece muita coisa a toda a hora, depois tens aqueles efeitos CGI dos anos 2000 pelo meio e enfim. Eu no início do filme pensei que estava a ver o filme errado. Começa um bocado por aí. Ok. Porque começa com aquele diálogo do narrador das pessoas sentadas no banco de jardim e o senhor a apagar os nomes de uma lista telefónica e eu, mas isto é a vida da Amélie, o que é que eu estou a ver? Sim, Porque eu não sabia que o filme começava assim. Pois também não, Ah, também não. mas eu acho que todo esse frenesi a meio tornou-se um bocado cansativo para mim. Uhum. Agora eu lembrei-me de uma cena que é ela no cinema. Isso também é uma sequência muito conhecida. E acho que até parece naquele anúncio da Nicole Kidman quando vais ao El Corte Inglês. Sim, Acho eu. é o anúncio do relógio. Ou é o do relógio, sim. Bem parecia, exato. Que, Exato. e não sei se reparaste, este filme tem muita publicidade à Omega, por falar em relógios, e esse Sim, relógio sim. em particular aparece para aí 4 ou 5 vezes. Que aparece numa televisão daquelas tubo antigas, está lá constantemente o relógio. Sim, exato. Lembro-me perfeitamente. É assim, ao início, como eu te estava a dizer, não sabia bem o que é que ia, Uhum. nem sequer li a sinopse. Mas à medida que fui vendo, percebi que isto é um daqueles filmes tipo o Chocolat, que eu também nunca vi. Acho que é assim que se diz o nome. Ou Sim, seja, que tem uma grande legião de fãs e percebo porquê. Acho que tem a ver com a realização, a paleta de cores, as personagens. Mas lá está, curiosamente, eu acho que se não fosse para o podcast, eu nunca iria ver isto, percebes? sim, sim, Portanto, quando tu me dizes que estava a dar na televisão e tu naquele momento não estavas com disposição, que é normal, sim, eu acho que me ia acontecer exatamente o mesmo. E é um bocadinho porque és atirado de cabeça para este mundo quase esquizofrénico da Amélie. Ou seja, não é daqueles filmes que se tu apanhares a meio tu queres ver. Eu acho que é um bocadinho por aí. Precisas de contexto para perceber porque é que ela é assim, porque é que todo o mundo à volta dela é assim. sim. Não é uma coisa que se tu estiveres a fazer zapping tu ficas facilmente interessado. Pelo menos essa foi a minha experiência. Sim. Eu Eu percebo. também fiz algumas pausas a ver. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu quando comecei a ver o filme há uns anos não quis acabar porque me estava a incomodar. Acho que foi mesmo só... Pá, comecei a ver e depois não pude continuar, foi só Ok. isso. Mas na altura, e só para perceberes o impacto que esse filme teve, que essa primeira vez teve em mim, é que eu agora a vê-lo não me lembrava de que a princesa Diana tinha um papel preponderante na história, não me lembrava de nada. Devo ter visto para aí meia hora do filme, mas não me lembrava de nada, a não ser algumas personagens peculiares, que eu acho que esse é também outro problema do filme, é que estes filmes que têm assim uma grande legião de fãs, como tu estavas a dizer, é que depois são muito mais suscetíveis de serem analisados e dissecados de uma forma mais profunda por causa disso, porque há mais gente a vê-los e Certo. também a pensar sobre eles. Mas eu sinto é que aquelas personagens também só existem no filme quando dá jeito, ou seja, há coisas ali muito cirúrgicas, estás a ver, para avançar a narrativa. E eu não sei se depois tu tiras isso e o filme fica com a mesma densidade. Ok. Eu percebo quem gosta do filme e não sei se foi o teu caso, mas eu ao longo dos anos conheci alguns fãs, mais algumas fãs da Amélie,
tipo desta... parece que há duas atrizes que a maior parte das cinéfilas gostam muito, que é Audrey Hepburn e Audrey Tautou, ou Tatu, ou como se diz. Portanto, são duas Audreys, é curioso. Mas lá está, percebo e não consigo colocar o filme no mesmo patamar do Chocolat, porque acho que é um filme muito mais convencional. É uma história de amor, Johnny Depp, Juliette Binoche e tal, tem o chocolate lá no meio, mas é uma coisa mais comédia, drama romântico da SIC a passar num domingo à tarde. E este é um desenho animado em carne e osso. Eu acho que isto é um bocadinho, assim, eu a meio pensei, isto se calhar é o 500 dias com Summer de muita gente. Okay. Que é um dos meus filmes favoritos, pronto. Mas depois, à medida que fui vendo o filme, comecei a perceber que se calhar eu estava a ver num momento errado. Foi o que eu te estava a dizer antes de iniciarmos o podcast, que é, se eu tivesse visto o filme com 10 anos mais novo, teria tido um impacto diferente. Agora, com esta questão de já seres adulto, perde-se ali um bocadinho da inocência. Portanto, acho que a dada altura, como tu estavas a referir bem, tanto das personagens tipo, principalmente no café, comecei a perder um pouco do foco do enredo, que é a história dela e do senhor que coleciona as fotografias. Sim. Dois pequenos sociopatas, não é? Se formos a ver bem. Ela é um bocadinho o que eu sentia, que o filme em si não tem grandes consequências. Ou seja, ela interfere com a vida de muita gente. E no fim fica tudo bem. Vou dar um exemplo. Tu tens aquele, para mim foi uma das personagens mais engraçadas, que são a hipocondríaca e o outro senhor que grava tudo. Sim. O que as mulheres dizem, pelo menos as mulheres que ele está interessado lá naquele café. Sim. E tu pensas, isto é a minha visão um bocadinho norte-americana das coisas, que é tu sempre à espera de uma grande confusão no fim ou de um desastre. Eu sempre achei que aquilo ia correr mal e depois acaba por ser ali uma coisa que se evapora. Não tem grande consequência. O próprio escritor, que também o escritor frustrado que não conseguia lançar o livro, ou seja, ao fim de contas são tantas personagens, e eu acho que esse é o problema do filme, que a meio tu tens de tomar uma decisão, e a decisão foi fechar a história dela e deixar as outras em aberto, o que também acaba por ser bonito, como é no caso do pai dela. E a história do Gnome, que foi o que eu gostei mais. Sim, o Gnome, que eu depois também descobri que na altura que o filme saiu e que foi mesmo um fenómeno gigantesco, que houve muita gente a comprar gnomes e a levá-los a viajar pelo mundo. Mas é isso que tu estás a dizer. Eu acho que o problema é que as personagens são tão vincadas e são todas caracterizadas pela sua característica, não é? O escritor falhado, tipo que... E depois eu sinto que algumas dessas personagens só vivem por causa dessa característica, e o escritor é muito caso disso, não é? Tanto que lhe atiram à cara de que ele é um escritor falhado, como se não fosse mais nada a não ser um escritor falhado. E repara que eu não decorei o nome das personagens. Exato. Para mim é o escritor falhado, como eu há bocadinho disse. Ou seja, e esperava que o final do filme lhes desse outro desfecho, não é? Mas eles acabam por ficar ali presos no café. Sim, exato. Eu percebo quem adora este filme, mas eu honestamente eu só fiquei a pensar, por exemplo, naquelas sequências que têm muitos planos entrecortados e pá, o trabalhão que este filme deve ter dado, não é? Porque a nível de produção e não só na fotografia, na montagem, mas também nos sets e em tudo o que está a acontecer, pá, isto deve ter sido uma produção muito elaborada e pronto, se calhar depois há algumas coisas de argumento que tiveram de ser um bocadinho descuradas por causa disso. Eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que eu gostei mais da montagem do filme do que do enredo em si. E tenho muita curiosidade para ver o making of. Há ali cenas quando ela está a fazer a colagem das cartas. Sim. Aquilo é extraordinário. Agora, não sei como é que aquilo é feito, tenho curiosidade. Percebes? Eu acho que se calhar também grande parte dos fãs é que lá está, é um filme muito criativo. Sim. É um filme original, não é uma coisa que tu habitualmente vejas. Sim. Eu acho que também tem uma legião de fãs por isso. Não é tanto pela história, e há muitos filmes assim, é mais porque aquilo é um mundo encantado, como tu disseste bem, às tantas parece cartunesco. Sim. É estilo acima de substância, não é? Neste caso. Certo. Mas não acaba... ali a meio acaba por ser cansativo, mas depois acho que volta outra vez a apanhar a minha atenção.
Há ali cenas que se calhar eu cortava, mas também depois vais a ver e fazem sentido. Uhum. Todo aquele jogo dela com o rapaz, achei muito interessante, as cenas na feira. Sim. Mas um bocadinho enervante, confesso, porque ela basicamente faz com que o tipo ande em círculo, não é? Ou seja, está na cabine Sim. telefónica, depois vai lá acima e depois volta à cabine telefónica. É o que acontece. Mas eu por acaso eu não senti tanto o ter ficado cansado. Por acaso até fiquei surpreendido que ontem às tantas estava a ver o filme e tive de parar para ir buscar o jantar, já não me lembro, e olhei e vi que tinha passado 1h10 de filme e nem tinha percebido, pensei que tivesse sido menos. Ou seja, até nem foi um filme que me tivesse perdido a atenção, até se calhar comparando com outros filmes que são assim muito cheios de coisas a acontecer, mas senti um bocadinho que, por exemplo, as bizarrias que o filme manda ao longo de todo o filme é mesmo isso, parece que estão a mandar a barra à parede, a ver o que é que fica, não é? E há coisas ali que acho que são mais para encher, mas depois não têm consequência É isso. e pronto. É isso mesmo, é a questão das consequências. Imagina, toda aquela história com o dono da mercearia, Uhum. eu vou ser honesto, eu achei que o homem se ia matar. Pois é isso, Mas Fosga-se, o que ela faz é horrível, ela exato, é basicamente... quase psicopata, não é? E honestamente tu não consegues deixar de ver este filme numa perspectiva realista porque é tudo tão levado ao extremo que só pensas que se uma mulher destas com aqueles olhos bugalhados existisse na vida real estava a aparecer no Correio da Manhã na CMTV culpada de vários crimes, a matar velhotes. Mas a questão é essa, se calhar quando tu vês isto com uns aninhos de diferença, tu vês de outra perspectiva, percebes? Agora, lá está, tu estás numa fase em que toda a tua vida tu levas com notícias dramáticas, tu deste o exemplo da CMTV, mas não é preciso ir muito longe, Sim, e sim. tu achas sempre que vai acontecer alguma coisa, por isso é que eu achei que o homem se ia suicidar ou que ia fazer algo pior. Felizmente não acontece, mas também esse senhor também, se me recordo, já não aparece muito mais. Pois, lá às tantas também desaparece, sim, sim, sim. Exato. Pois, porque lá está, não é relevante. Eu acho que o importante aqui é o impacto que ela tem na vida das pessoas. Mesmo que seja um impacto curto, tu vês isso a acontecer. Eu dou-te o exemplo dela com o cego. Uhum. Quando ela agarra no senhor e leva o senhor a passar a rua e começa a descrever tudo o que ele vê à volta. Sim, É uma cena ali de 1 minuto, nem chega ao minuto, se calhar. Mas está tão bem realizado e está tão criativo que se calhar é das cenas que eu vou guardar mais do filme, percebes? sim. Porque é isso, é mais a Amélie e o contacto dela com as pessoas do que propriamente a história em si. Sim. Pois, mas eu só sinto é que quando tu propões tanta narrativa, também tens de perceber que as pessoas estão a ver o filme e acho que não conseguem descartar assim tão facilmente as coisas em prol de uma ideia, acho eu. E acho que é isso que me deixa um bocadinho de pé atrás com algumas personagens, inclusive é a do merceeiro, porque se por um lado ela depois com isso dá mais protagonismo lá ao assistente dele, não é? O Certo. tipo do Asterix, que é o Jamel Debbouze, se não estou a dizer mal. Por outro lado, eu sinto que então e o outro personagem, não é? Quer dizer, fica assim um bocado. E depois também há outra coisa, mas isso eu acho interessante, é errado, eticamente é errado, mas acho interessante que é ela, na verdade, a Amélie é uma populista, porque ela diz às pessoas as mentiras que elas querem ouvir. Certo. Criando aquela quando há aquela senhora que tem como é que se diz, um oratório para o marido, não é? O marido que fugiu com outra. Exato, tem lá a fotografia dele e o cão embalsamado e não sei o quê, olhar para o retrato e depois ela aí decide pegar numa carta e mudar o contexto, que é para ela achar que era uma carta para ela, e isso é curioso, mas a questão lá está, na verdade não estás a criar uma real felicidade, estás a tentar domar o jogo de ser um deus ex-máquina de personagens, não é? Quer dizer... Sim, ela é toda aquela rua é dominada por ela. Sim, sim. É uma pequena mafiosa, na verdade. Ela é quase um puppeteer, Sim, percebes? sim. Isso é muito diabólico quando uma pessoa pensa E nisso. a meio eu comecei mesmo a achar que ele era psicopata. Porque, a sério, Eu o que eu também. pensei é isto é muito engraçado, mas tem que ter consequências. Exato. Ou seja, mas depois acaba por não ter. A não ser, lá está,
uma ou outra coisa que tu percebes que vai acontecer, mas aquelas pessoas, uma coisa que fica muito clara para mim é, ela vai, que não fica clara, desculpa, é, com o passar dos anos, se ela vai continuar a inventar, lá está, como tu estás a dizer, mentiras para os fazer felizes, ou se os vai deixar aqui na realidade. Uhum. E eu acho que isso é bastante interessante, é nós pensarmos que, ok, aquela senhora ficou feliz momentaneamente outra vez porque descobriu que vinha uma carta que estava perdida não sei aonde, lá nos Alpes, segundo me recordo, Sim. mas aquilo vai ser uma felicidade que ela vai carregar para sempre, ou seja, o que eu quero dizer é, ela eventualmente vai ter de seguir em frente. Pois. E ao fazer aquilo, tu não sabes se mexeu ou não com esse processo do luto, porque ela, quando conhece a senhora, ela já está meio que mentalizada. Que, pronto, ele traiu-me, foi fazer outra vida com outra senhora. Uhum. Está lá aquele altar, como tu dizes bem, mas não é algo que ela fique presa, percebes? Sim, mas por um lado acho que não sei se concordo muito com a abordagem do filme, porque lá está, não é? É uma felicidade muito frágil e ingênua. Que eu percebo, é um filme, mas se calhar o peso da idade hoje faz-me olhar para um filme destes em que é tudo calculado desde o início de uma forma um bocadinho mais crítica, porque, por exemplo, logo desde o início também, ou não é bem do início, mas quase desde o início vais perceber que vai ali haver uma relação entre a Amélie e o tipo do Photomaton, porque eles são muito parecidos, porque cresceram afastados do mundo e não sei o quê, e a criar as suas fantasias e blá blá blá. Pronto, é um bocado conto de fadas, mas não sei se faz muito sentido. O ator que faz esse papel é o Mattia Kassovitz, que foi o realizador de vários filmes, incluindo La Reine, com o Vincent Cassel. Olha, não fazia ideia. Fica a dica de trivia. E reparaste que o gato que ela tem está sempre a mudar? Era isso que eu ia perguntar. Agora que tu falaste no gato, Sim. eu ia pensar, passei o filme todo a pensar se ele tinha vários gatos ou se era só um. Pois, eu fiquei na dúvida também, porque tu na verdade só vês um gato sempre, mas é sempre diferente. Portanto, não sei. Eu acho que é um filme, olha, agora ainda bem que tocas nisso, é um filme que tem muito replay value, o que é muito bom. Isso é a primeira coisa que eu pensei, eu se calhar quero voltar a ver isto aqui uns anos, eu vou descobrir pequenas coisas que não reparei ao início, estás a entender? E se calhar os gatos é uma dessas coisas. Outras coisas, por exemplo, são as perspectivas que aquele senhor que não sai de casa, que tem a doença dos ossos, o apartamento dele parece muito maior do que aquilo que é. Não sei se tu reparaste nisso. Sim. Parece sim. que eles iam inventando dimensões dentro do próprio apartamento à medida que a história avançava para contar outro tipo de perspectiva. Fiquei com essa impressão, por acaso. Pois, talvez, faz sentido. É um filme interessante desse ponto de vista. E é um filme interessante e é divertido e eu gostei e gosto de muitas das ideias que são ali atiradas assim do nada. Gosto, por exemplo, da história do quadro, não é? Do tipo a fazer as imitações do quadro do Renoir, mas depois o Numéro Hobbies do Asterix faz uma versão completamente diferente e então ele aí também faz uma versão completamente diferente, ou seja, em vez de estar a fazer uma imitação, faz uma recriação. Tem ali coisas interessantes, mas eu sinto só que é muito tirar coisas e a ver o que é que funciona. O que é que cola, não é? O que é que cola. Sim. Pronto, e tem os efeitos CGI e não sei se tu sentiste isto, mas eu agora tenho sentido quando vejo filmes assim dos anos 2000 que agora os anos 2000 são uma estética, não é? Tu consegues, é como um filme dos anos 80, tu consegues notar quando um filme é dos anos 2000 e este é um caso incrível da fotografia, aos efeitos especiais, à forma como tudo é contado, é tudo claramente início dos anos 2000. Eu acho que tem muito a ver, por acaso é interessante, por exemplo, aquela estética meio frenética. Há um filme que agora não me estou a lembrar, com o Statham, que ele está ligado a ele tem uma espécie de um motor que está ligado ao coração. Ok. Acho que é o Crank. O Crank, como é que se sim. chama? Não sei se tu sabes. Estás a falar do Crank? Crank, exatamente. O Crank, para mim, representa bem essa estética.
Sim. que é muito estilo acima da substância. Tem, tem ali, é muito frenético esse filme. Ou é as cores que são saturadas, não é o caso da Amélie, mas é aqueles cortes rápidos e eu percebo o que tu estás a querer dizer, sim. Sim. Ou seja, tu olhas para a Amélie e tu notas que é um filme desse período. Um, e tem outras referências, tu deste o exemplo do relógio, mas tem outro product placement também lá Sim, sim. colocado. Leva. O que eu não percebi muito bem, por exemplo, foi ali a meio. Ou seja, o filme, como tu disseste bem, atira várias histórias, não é? E depois tentas ver como é que terminam. Eu acabei por não perceber bem como é que vai ficar a vida de algumas personagens. Pois. Nomeadamente, lá está, tu deste alguns exemplos, mas por exemplo, o pai para mim, há uma coisa ali um bocado problemática com o pai. Acabei por não entender se o pai vai viajar, ou seja, eu não percebi se ele vai viajar, lá está, para imitar um bocado aquilo que o nome fazia, Sim. que eu achei piada a isso. Ou se vai fechar também aquele período da vida em que vai vender a casa, vai viver para outro país. Eu não sei se tu percebeste isso também, que queria perguntar. Pois, também é. Acaba por não ficar claro. Eu acho que é consequência dessa dinâmica do filme de vou atirar umas coisas e depois, pá, algumas que vão ter que cair pelo caminho porque não há tempo para tudo. Isto é um filme de 2 horas. Acho que acontece com essa personagem, acontece com outras. Acho que depois o filme está tão focado numa mensagem e agora temos de juntar à torta e à direita estas duas personagens, que tudo o resto que poderia dar muitos outros filmes acaba por ficar um bocadinho na sombra. Por exemplo, também achei curiosa a forma como ela juntou o tal casal da hipocondríaca e do tipo que grava, porque aquilo na verdade é uma estratégia horrível, não é? Porque ela não vendeu que ambos estavam ele vendeu, ele não percebeu que aquelas pessoas estavam apaixonadas uma pela outra, vendeu-lhes a ideia de que um estava apaixonado pela outra, ou seja, ela foi à hipocondríaca e disse, ele está apaixonado por ti, e foi ao gajo e disse, ela está apaixonada por ti, ou seja, se calhar eles apaixonaram-se por a ideia de terem alguém que está apaixonado por elas. Estavam os dois tão carentes que acabou por resultar. Epá, mas isso é super tóxico. Pois é, lá está. Mas, por exemplo, o mais tóxico ainda, e eu acho que se o filme fosse feito hoje, teria algumas mudanças, quando dizem à hipocondríaca que está com o melhor aspecto só porque está apaixonada. Sim, há ali uma parte em que lhe dizem isso. E eu não sei se tu reparaste, eu acho que isso que é engraçado. É subtil, mas é engraçado. Eu acho que eles colocam maquilhagem de propósito nela quando ela, lá está, não tem uma vida amorosa. Ela parece que está com um ar mais doente. Sim. Eu acho que é propositado, porque dá a entender que está doente e que há ali qualquer coisa que não está bem. Depois, quando está apaixonada, ela, além de se arranjar melhor, tu vês ela até cora, parece que lhe colocam um blush nas bochechas. Sim, exatamente. Ela fica... O outro senhor também parece que muda totalmente de personalidade, que é uma coisa magnífica, mas dura pouco tempo. Depois volta a ser ele volta a ser cabrão. Exatamente. Lá está, o que tu dizes, aquilo não tem amor, aquilo tem uma necessidade naquele momento que é preenchida e eventualmente o caráter tóxico dele vem ao de cima, não é? Sim. Que é o que acaba por acontecer no fim. Sim, é um bocadinho, pronto, é uma versão muito ingênua do que é uma relação e nestas coisas tu notas a ingenuidade e um bocado a versão disneyficada da realidade, não é? Porque na vida real as coisas nunca seriam assim. Por acaso é engraçado que há muita gente que acusa este filme por ter incentivado a disneyficação da zona em que se passa, ou seja, de Montmartre. Porque lá está, porque é tudo, é muita versão da França para os turistas, não é? É tudo muito colorido, as lojas têm todas cartazes muito, muito pitorescos, é tudo muito lindo e maravilhoso. E de facto é tipo aqueles filmes do Woody Allen na Europa, não é? É tudo maravilhoso. Sim. Sim, é uma estética que, por exemplo, os nossos pais veem este filme e pensam logo, eu quero ir a Paris. Sim. E depois chegam lá e aquilo não é bem assim. Ou seja, existe até, e se calhar isso seria interessante, acho que vou procurar depois, existe uma síndrome que alguns asiáticos sofrem, que eu não sei se sabes essa história,
que é quando chegam a Paris choram, mas não choram de felicidade, choram do quão feio é, na realidade. Não Porque eles têm sabia uma disso. ideia tão diferente e tão pitoresca, como tu disseste bem, de Paris, Uhum. que acaba por ser uma desilusão. Eu vou aqui procurar. É o síndrome de Paris, exato. Ok. E acontece muito aos japoneses. Ah, Eu não sabia Mas disso. tiveste- Não sabia se disso. tiveres curiosidade, procura. É uma espécie de choque cultural, é o que diz aqui na internet. Ok, pá, não sabia. Porque lá está, eu estive em França, na altura, quando fiz o 12º, Uhum. fui um dos felizardos que teve aquelas viagens finalistas que não foi para Lloret del Mar, etc. não é? Sim. E fomos para Paris. E até hoje é dos destinos que eu menos gostei. Uhum. E eu não sei se também tem a ver com, lá está, pela influência dos mídia em relação a Paris, estás a entender? Sim. Ou se era simplesmente por ser mais novo. Mas sei que até hoje eu nunca mais quis lá voltar. Pois, E eu digo aos meus pais às vezes que aquilo não é bem assim. Eles não compreendem porque a imagem que têm é dos postais. sim, sim. A própria paleta de cores, etc. Não é? Um bocado aquilo que a Netflix faz com o México. Sim, sim. E isso é uma das coisas interessantes do filme, é a forma como usa as cores. Mas eu, por acaso, eu só fui a Paris, pá, há muitos anos, porque fomos à Disneyland e depois houve um dia em que fomos a Paris. Portanto, eu gostava de lá voltar, mas sim, acho que se calhar Paris hoje em dia vive à sombra daquilo que já foi. Da ilusão que criou o cinema. Uma coisa que ainda não falámos, mas que acho que é emblemática deste filme, é a banda sonora do Ian Tiersen, que é daqueles temas que pronto, são um bocado omnipresentes e já apareceram em 30 mil filmes depois disso. Tu reconheceste a banda sonora, aquele tema ao piano? Conheci um bocadinho, sim, ao início. Já tinha ouvido aquilo algures. Talvez naquelas playlists de melhores bandas sonoras lá, do cinema. No YouTube, que às vezes, por exemplo, para trabalhar ou mesmo para ler, Sim. ouço muito essas bandas sonoras e recordava-me de uma ou outra coisa, mas não sabia de que filme é que era. Não sabia de que filme é que era. E isso foi uma das surpresas em relação ao filme, mas depois eu também senti, e tu falaste disso, há ali coisas que parece que pertencem só a este filme. E a própria banda sonora é uma delas, ou seja, acho que faz tudo sentido. Acaba por clicar um bocadinho contigo, percebes? Tu estás a ver o filme e vais associando as cenas a determinados momentos, e acho que a banda sonora aí também tem um papel importante, principalmente no início, Sim, sim. com Concordo. aquela questão do narrador, etc. Acompanha muito bem. Não sei, uma coisa que se calhar tu percebes melhor disso, não sei se foi feita a banda sonora de propósito para o filme ou não, possivelmente sim. Epá, eu acho que sim, porque o Ian Tiersen, ele depois também, se não estou em erro, fez a banda sonora do Goodbye Lenin e por aí ele teve assim uma carreira entre vários filmes que se tornaram, pronto, filmes de culto ou que tiveram muito sucesso. Mas eu acho que sim, eu tenho quase a certeza que aquele tema do Certo, exato. eu acho que é original. E ele tem, pronto, lá está, além do... Eu honestamente acho que até as duas bandas sonoras mais conhecidas dele são mesmo o Goodbye Lenin e o Fabuloso Destino da Amélie, mas aqui, de acordo com o IMDb, diz que sim, que é original. Ok. Portanto, sim. É engraçado que, pronto, este filme teve um enorme sucesso, se calhar houve pessoas que o odeiam por causa disso, porque na altura foram engolidas, como acontece, não é? Estes fenómenos, os filmes se calhar não têm muita culpa, mas acabam por depois ficar associados a um grande fenómeno mainstream do qual depois não conseguem fugir. Mas o filme acabou por ser nomeado a 5 Oscars, não ganhou nenhum, mas teve assim muita repercussão na altura e acho que até pode-se dizer que gerou algumas imitações, ou pelo menos alguns filmes que tentaram imitar esta estética. Eu não te consigo dar exemplos concretos, mas histórias assim eu já as vi, não é? Não só no Wes Anderson, que é assim a primeira referência que me vem à cabeça, mas de outros tipos até de cinema francês que tenta replicar este modelo e estas coisas bizarras e estas personagens todas. Eu ia-te perguntar, pronto, então isto, lá está, é um filme de culto,
mas eu não sabia essa questão dos Oscars. Eu achei que tinha sido um daqueles filmes que foi descoberto ao longo dos anos. Não fazia ideia que teve um impacto logo. Achei isso interessante, por acaso. Não, o filme Achei que tinha foi. passado despercebido na altura. Epá, ele na altura foi mesmo um fenómeno incrível, incluindo em Portugal. Ok. E ainda hoje, como disse no início, acho que é ainda o filme português, o filme francês com mais sucesso internacional. Não sei se entretanto manteve ou se foi só Agora um é a fenómeno Gaiola daquela Dourada, altura. não É a Gaiola Dourada. Não, mas eu não sei, por acaso isso é curioso, é que o filme esteve muito presente na cultura popular durante uns anos e depois não é que tenha desaparecido, mas também não tem a mesma força e portanto eu não sei se ele continua a ter muita repercussão no mundo ou se foi só ali entre 2001, 2002, 2003 que a coisa se deu. Tu há pouco estavas a falar das playlists de música para estudar e isso fez-me lembrar que estava aqui a pensar, o disco, a banda sonora que eu mais gosto para, às vezes para ler ou mesmo só para relaxar é do Blade Runner. Gosto muito de ouvir o disco do Blade Runner porque, deixa-me muito tranquilo. E não sei se era suposto, mas deixa-me muito tranquilo. Ou a banda sonora do Era Uma Vez... A rede social também, ou isso ou também o Era Uma Vez na América, também tem esse efeito, na verdade. Sim. E para escrever é muito bom o Tubular Bells do Mike Oldfield, que na verdade depois foi usado como banda sonora do Exorcista. Mas eu gosto muito desse disco para escrever, porque é assim, pronto, a música é muito densa e é fixe para escrever. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação ao filme, honestamente. Não, já agora, em relação a isso, por exemplo, acho que para mim o melhor, assim, para estar concentrado, tirando a rede social, é a banda sonora da Mente Brilhante, do James Horner. Ok. Acho que é que eu ouvi mais vezes até hoje. Mas lá está, tu até tens aquela rúbrica das bandas sonoras. E se calhar este tema da Amélie, ou seja, o filme também é conhecido pelo tema. E eu gosto sempre quando isso acontece também. Porque depois leva-te a Sim, descobrir fica ali colado. certo, e leva-te um dia a descobrir a obra. Isso acontece com muita coisa. Mas neste caso acho que é particularmente interessante. A única coisa que eu fiquei surpreendido foi a questão dos Oscars, e agora ia-te perguntar era para que filme é que isto perdeu, não é? Boa questão. Por acaso não sei. Entretanto, eu estava a falar da Mente Brilhante, pronto, nesse ano foi a Mente Brilhante que ganhou, mas filmes estrangeiros eu estou aqui a ver, ganhou um da Bósnia. Ok. Deve ter sido No Man's Land, será que é isso? E exatamente, Ok, nunca vi exatamente. esse filme também. Pronto, ganhou este filme e de certeza que muita gente ficou irritado e percebo. Quer dizer, o que é que isso interessa na verdade, não é? Mas Não, mas lá eu acho isso interessante em relação aos Oscars, que é, às vezes não importa se tu ganhas ou não. Lá está, a Amélie não ganhou, mas já estavas a dizer que não sou filme de culto. sim, E exatamente. tem imagens que tu reconheces facilmente. Também eu não estou aqui bem a fazer um exercício de memória correto, mas não sei se, por exemplo, o filme já foi referenciado, possivelmente já foi referenciado nos Simpsons, etc. Sim, sim, Tem, sim, tem sim. tem todo o look de ser daqueles filmes que acabam por ser replicados, vá. Sim, Num episódio qualquer dos Simpsons. sim, acho que isso se calhar é o que atesta mais o poder de um filme ou de um livro ou do que seja. Exatamente. É esse impacto que depois perdura e de facto, gostes ou não do filme, há essas imagens que ficaram e às quais não podemos ficar indiferentes. Não sei se viste que o realizador Jean-Pierre Jeunet, ele no ano passado fez uma curta que se chama A Verdadeira História da Amélie, em que ele basicamente pega em imagens do filme e cria ali uma teoria da conspiração em que diz que na verdade a Amélie era uma agente do KGB. Que eu achei curioso. Olha, agora lembrei-me da sequência em que ela está à espera do rapaz e ele não aparece e cria toda uma história mirabolante na cabeça dela. Sim, sim. O homem foi raptado e essa cena é muito boa. Sim. E quero voltar, ou seja, acho que vou ao YouTube só para ver essa cena. E vou colocar isto, estou aqui a ver, sim. Saiu, tem 7 minutos.
Vou colocar aqui no Watch. Eu há algumas coisas que vou guardar do filme. Houve uma frase que me ficou que é: a chance é como o Tour de France. É daquelas coisas que acontece muito raramente, mas quando acontece passa tão rápido que nem deste por isso. Achei essa ideia engraçada. E depois também houve uma coisa muito gira no filme que depois me pôs a pensar, que é aquela coisa de caracterizar as personagens por coisas muito pequeninas que gostam ou não gostam, não é? Sim, calmas por não falar disso. Eu não sei quanto a ti. Eu por acaso apontei aqui algumas que eu gosto, não apontei as que eu não gosto, mas por exemplo, gosto de rebentar bolhas daqueles plásticos dos correios, adoro fazer isso. Gosto muito de chinelar, ou seja, andar com os chinelos pela casa e ouvir o som, gosto. Gosto de andar num corredor, ou seja, tipo ter um corredor longo para andar de um lado para o outro. E gosto de lavar a louça. Acho que são assim coisas um bocado parvas que posso dizer que gosto. Não, a parte de lavar a louça eu percebo, que eu também adoro. Uhum. Aliás, eu sou um bocado obcecado com limpezas, portanto, tudo o que seja esses momentos eu gosto porque me ajuda a distrair. Eu gosto da questão de renovar. Imagina, ao fim de semana eu não faço algo, não vou ver um filme sem arrumar primeiro o quarto, percebes? Gosto de dar o reset e depois fazer isso. Estou aqui a pensar. Gosto quando os lençóis são lavados e Ok, estás também. descalço na cama e é aquela sensação diferente do habitual. Gosto do café pela manhã, é algo que eu não trocaria por nada. Uhum. Um, e deixa-me pensar aqui mais uma assim fora do que. Mas essa dos lençóis é fixe e eu até acrescento lençóis, pijama lavado e teres tomado banho. Então, essa junção das três cenas é incrível. Isso aí é mesmo para dormir como um anjo. Exato, exato. Não podem, não sei se tu gostas dos lençóis presos ou não. Eu gosto, Gosto, mas sim. lembrei-me agora do Seinfeld, do episódio em que o George se passa no, no hotel com o empregado, porque pede para ela empurrar os lençóis, para ela tirar os lençóis e ela faz exatamente o oposto à meia da noite. Olha, tenho aqui mais uma. Gosto de ler trivia, adoro ler trivias sobre qualquer coisa, música, cinema. Estou aqui a pensar e grande parte do meu tempo eu passo a ler trivia na internet. É assustador. Por acaso, tu agora falaste do Seinfeld e há um mantra do George que eu acho que se adapta muito bem àquilo que estávamos a falar, da forma como a Amélie cria a felicidade das pessoas, que é "It's not a lie if you believe in it". Acho que faz Certo, todo o exato. sentido. Pronto, olha, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, olha, ficou aqui agora já guardado a questão da curta, quero ver. Não é? A Amélia ser Uhum. uma agente do KGB. Acho que faz todo o sentido, porque ela tem assim um ar muito, muito peculiar. Sim. E gostava, ou seja, gostei particularmente da sugestão. Acho que lá está, é um filme muito, é um filme fofinho, a dizer Uhum. noutros termos, e que às vezes também fazem falta filmes assim. E foi um bom escape vá, da realidade, portanto queria-te agradecer. E se tiveres mais sugestões deste género, podes me enviar que eu vou ver. Epá, claro que sim, eu é que agradeço teres participado nisto. De facto, eu tenho sentido que, pronto, para mim isto tem sido uma motivação para ver filmes que há muito tempo estava para ver. Mas também sinto que as pessoas que têm vindo a este podcast também têm sentido o mesmo e, portanto, é bom haver esta troca de ideias. Por acaso, não te cheguei a perguntar aquilo que também já perguntei às outras pessoas que vieram ao podcast, portanto, pergunto-te agora, para ti, a ideia de um filme ser imperdoável faz sentido ou vamos sempre a tempo de ver alguma coisa? Eu acho que tu vais sempre a tempo. ah, Acho que não existe nenhuma regra, era o que eu estava a dizer no início. As pessoas recomendam muita coisa e eu não vejo logo naquele momento, mas acho que depende um bocadinho do teu estado de espírito, o que é que estás à procura. E também acho que existe todo um leque de filmes que tu nunca viste, mas que tu sabes à partida, quer pela premissa, pela realização, pelo elenco, que se vão tornar num dos teus filmes favoritos. Uhum. Ah, ou seja, vou dar um exemplo. Quem nunca viu o Padrinho, se à partida gostar de filmes desse género, sabe que mesmo sem ver, que pode ou não ser um dos filmes favoritos ou da vida dele. Vá. Sim. Eu acho que tu vais sempre a tempo de ver qualquer coisa. E eu não gosto muito daquela questão do imperdoável, percebes? Uhum. Depende, eu acho que isso é bastante subjetivo.
Eu não gosto de colocar as coisas em caixas. Acho que cada um deve ver aquilo que gosta, percebes? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito peculiar. Tenho aqui N filmes que eu sei que tenho de ver obrigatoriamente, que estão na história do cinema. Mas às vezes ligo o Hollywood, era o que eu estava a dizer, se estiver a dar o Disturbia com o Shia LaBeouf, eu vou ver outra vez. Porque é um filme que eu já vi vezes e vezes sem conta, mas que se estiver a dar na televisão eu vou voltar a ver, percebes? Sim, sim. É o Shia LaBeouf que tem aquele filme que em português se chama Olhos de Lince, mas que em inglês não tem nada a ver. O Eagle's Exato. Eye, é o Eagle's Eye, exatamente. Sim. E que também gosto, olha, também é um dos que fui ver esse filme ao cinema, numa festa de anos. Vou-te só dar mais um exemplo para Sim, terminar. sim. Eu acho que quando és obrigado a ver algo, perde um bocado o significado. Vou dar o exemplo. Há muita gente que no secundário não gosta de ler, não gosta dos maias. Porquê? Porque foi obrigado a ler. Sim. E depois, uns anos mais tarde, vai ler com calma, porque quer mesmo, de facto, perceber o que é que está ali e acaba por gostar. Ou seja, eu acho que parte um bocadinho por aí. Tu podes colocar o filme de parte, sabes sempre que a dada altura vais vê-lo. Existem N exemplos, mas tu, quando és obrigado a fazer alguma coisa, só o nome em si, obrigação, é já pejorativo, percebes? Tu Sim. quase repudias a ideia de, ok, eu vou dar um exemplo. Tu pediste-me para ver a Amélie e eu fui ver N filmes e N séries antes de pegar na Amélie. Claro. Até chegar próximo da data limite. Sim, Mas era também essa a depois ideia. percebi, quando estava a ver, que pronto, afinal até foi uma ótima sugestão, percebes? Mas se calhar se não fosses tu a dizer eu não ia ver. Sim. Um bocadinho por aí. Sim, mas sabes que eu também acho que pronto, a ideia de filmes imperdoáveis aqui é mais para ser uma coisa um bocado irónica do que eu não acredito que haja filmes imperdoáveis. É claro que se uma pessoa gosta de cinema conhece pelo menos algumas coisas que os muggles não conhecem, mas acho que sim, acho que vamos sempre a tempo. O que há neste programa é ou filmes muito considerados que por alguma razão não vi, ou porque são muito pesados, ou muito longos, ou porque não tenho cabeça para ver aquelas coisas, ou então filmes que foram muito populares, mas que de alguma forma me escaparam, e este da Amélie é um deles. Portanto, pronto, se gostaste de ver o filme, pronto, fico muito contente. Olha, eu lembrei-me agora de um exemplo perfeito que está no top de todas as listas, que é Os Condenados de Shawshank. Ok. Eu já vi, não é? Mas imensa gente que tu sabes que gosta de cinema, por algum motivo nunca viu. Sim, mas eu não sei se esse filme está tanto nas listas ou se está mais na cultura popular por causa do IMDb e Exato, aquela... está em todo lado. Sabes que aquilo foi arranjado. Aquilo, na verdade, os fãs do filme foram lá e começaram a votar às pasadas no filme e ele ultrapassou ok. o Padrinho no número 1. Eu gosto do filme. Fizeram o review bombing, mas ao contrário. Exato, eu gosto do filme, atenção, mas pronto, mas sim, mas também é desses filmes que muita gente se calhar diz que viu. Eu não gosto daquela ideia de não vou ver um filme porque é muito popular. Também existe essa ideia. O Forrest Gump recentemente tornou-se num ódio de estimação de muita gente. Sim. Mas eu percebo essa ideia, sabes? Não tanto por vou ser especial e não vou ver aquilo que toda a gente está a ver, mas porque às vezes é bom teres uma certa distância. Por exemplo, é aquilo que estávamos a falar em relação à Amélie, de se tu visses na altura, se calhar vias com outros olhos e hoje vês de uma forma um bocadinho mais ponderada e se calhar a ver mais o que é que o filme é e não o zeitgeist que está à volta do filme. Ok, faz sentido, sim. É um pano para muitas mangas. Exato. Pronto, olha, obrigado André, foi um prazer enorme. Obrigado Pronto, volta sempre que quiseres e vai lá ver o Crank ou Olhos de Lince ou lá o que era que eu estavas fico a à ver. espera da próxima sugestão, que é para largar o canal Hollywood. Não, pode ser um filme do canal Hollywood, se quiseres, não sei, o Beethoven 4 ou algo assim, podemos tratar disso. Não sei se tu já viste o Disturbia ou não, mas se não viste, o Disturbia nunca vi. Um dia pega nisso. É tipo é um rip-off da Janela Indiscreta. Um rip-off muito mau. Pera, isso é o Paranoia, é isso, não é? É, acho que sim. Eu já vi esse filme. Mas lá está, é como Olhos de Lince, eu pelo título não estava... não ia lá. Isso foi naquela fase em que o Shia LaBeouf aparecia em tudo.
Sim, sim, era o Timothée Depois dos Chalamet da Transformers. altura. E exatamente depois dos Transformers, ele aparecia em quase tudo o que era filmes, Exato. até, até ir outra vez para a obscuridade. Um Sim, grande abraço. um grande abraço e pronto, olha, obrigadíssimo. Obrigado eu novamente.